gente falou mais cedo sobre Janja e sobre a prestação de contas, né? Até teve uma fala interessante do Josias em relação a isso, aí ele dizendo que a Janja precisa prestar contas ao voar nas asas do contribuinte. Quem falou sobre isso foi o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, se pronunciou a respeito, inclusive, dessa pressão aí que o governo está recebendo para dar transparência aos gastos de Janja. Reportagem publicada há pouco na página do UOL para você. Ação na Justiça sobre viagens de Janja é para constranger, diz ministro da AGU. O ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, criticou uma ação popular que está questionando as despesas da primeira-dama com viagens internacionais. Segundo ele, a ação tem como objetivo causar constrangimento e manchetar, disse Messias. O ministro afirmou que o destino dela será o arquivamento e defendeu que não havia elementos mínimos no processo para que a Justiça Federal aceitasse os pedidos. Ele falou em uma entrevista, inclusive, ao Bom Dia Ministro, que é da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, disse ele, abre aspas, é importante que isso seja apresentado à sociedade, porque muitas vezes algumas pessoas entram com ações populares com o propósito de manchetar, quando na realidade há questões ali já estão muito mais do que debatidas e apresentadas à sociedade. O ministro disse que todas as regras de transparência e interesse público sobre os gastos de Janja foram respeitadas pelo governo, disse ele. Portanto, este é mais um caso de ação popular apresentada com o típico objetivo de causar constrangimento ao Estado brasileiro, porque as viagens internacionais e que serão um destino único, que é o arquivamento. A Justiça Federal deu 20 dias para que a União se manifeste sobre os gastos de Janja e, segundo ele, isso já está transparente. O objetivo é manchetar, ô Josias, e mancheta mesmo, né? Porque acaba sendo o assunto. O objetivo da oposição é fazer oposição, né, Fabíola? E causar constrangimento ao governo. Se ganhar manchete, melhor ainda. E o objetivo do governo é não fornecer material para que isso ocorra. E o governo está fornecendo. O governo está dando matéria-prima para que os seus opositores deitem e rolem. E a primeira-dama, a Janja, ela está se colocando nessa posição. Ainda ontem ela fez aquele pronunciamento lá, falando para uma plateia amiga no Ministério de Direitos Humanos. Ela falou, ninguém vai me fazer calar. Ninguém quer fazer calar, ninguém quer uma primeira-dama muda. Mas também não se deseja que a mulher do presidente da República vire arroz de festa quando ela se pronuncia em eventos oficiais. A Janja ela tem preocupação com a difusão de notícias falsas, esse conteúdo tóxico para crianças e adolescentes que corre pelas redes sociais, mas ela já tinha causado constrangimento quando estava lá numa reunião à margem do G20 e ela mandou o Elon Musk, lá o bilionário da Rede X, se autofornicar. Aí foi naquele jantar de Pequim e fez aquela intervenção, criticando o TikTok. Depois vem o Lula e diz que foi ele que provocou o assunto e pediu ao Xi Jinping para enviar para o Brasil uma pessoa da sua confiança para tratar de regulação das redes. Todo mundo sabe que na China, regulamentação de rede é um outro nome para censura, né? Então, o objetivo que a Janja diz almejar aconteceu ao contrário. Tudo o que ela pretende aconteceu ao contrário. Ela disse, não vou ficar calada. Não me calarei, porque quando for para proteger a vida das crianças e dos adolescentes, eu vou falar, seja onde for, não vou respeitar protocolo. Primeiro, protocolo em governos convencionais existe para ser respeitado. Aí ela mencionou, Fabíola, nessa fala de ontem, aquela menina Sara Raíssa, de 8 anos, que morreu depois de inalar desodorante num desafio de rede social. Depois da morte dessa menina, da Sara, a difusão de conteúdo tóxico contra criança, adolescente, continua acontecendo nas plataformas digitais no Brasil, inclusive no TikTok. E esse é um indicativo de que, nessa matéria, o governo precisa falar menos e agir mais. E as intervenções lá do jantar de Pequim, da Janja, do Lula, elas não serviram senão para fornecer também, de novo, matéria-prima para os adversários da regulamentação
das plataformas digitais no Congresso. Se esse assunto estava na estaca zero, agora está abaixo da estaca zero, agora é que não anda mesmo no Congresso. Então, a Janja obteve o oposto do que ela deseja. E é muito meritório o que ela deseja. É regulamentar as redes sociais. Agora, não dá, né? Tudo. O Jorge Messias, o advogado-geral da União, diz: não, isso é para manchetar. Ora, o objetivo da oposição é esse mesmo, é fazer oposição ao governo. E ele diz que está transparente. Não consta que esteja. Eu não vejo esse assunto sendo tratado com transparência. As viagens da Janja sendo muito bem explicitadas. Olha, a primeira-dama está indo a determinado lugar, a missão dela lá. Agora mesmo ela foi à Rússia, fez turismo lá. Até agora não apareceu nada que tenha alguma representatividade que tenha interesse público. Então é muito bom que ela vá, que se ilustre, que vá aos pontos turísticos da Rússia. Teve até em São Petersburgo, tudo muito bom. Agora, qual é o interesse para o Brasil nessa viagem da Janja? Não apareceu. Quanto custou? Ainda não apareceu. Então, se o advogado-geral da União acha que está transparente, não parece. E o juiz da causa, é possível até que isso vá para o arquivo e que seja arquivado mesmo. Mas o constrangimento que causa, ele pediu explicações. Então, tem 20 dias o governo para se explicar. Se tivesse transparente, o juiz já teria arquivado imediatamente, Fabiola.